Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Médica, o nosso podcast, o podcast do CRM Roraima. Eu sou Patrick Araújo, médico, primeiro secretário do CRM Roraima e apresentador desse belíssimo programa. Hoje eu tô aqui para receber um grande amigo, conselheiro, fiscalizador também, Dr. Ricardo Fontanella. Seja bem-vindo, meu amigo, é um prazer te receber aqui com a gente. Como é que você tá, meu amigo? Tá bom, e você? O dia tá começando ainda, né? Muitas fiscalizações? Muito. Acabei de vir de uma. Bom, pessoal, para quem não sabe, o Dr. Ricardo vai se apresentar um pouco mais, mas ele também é conselheiro e faz parte da coordenação do setor de fiscalização, que é um setor primordial do CRM Roraima, dos conselhos de uma maneira geral. Ricardo, fala um pouco da tua história. Falar brevemente um pouquinho, né? Meu nome é Ricardo Fontanella, sou médico infectologista, atuo no HGR, junto com outros colegas infectologistas. No momento, somos conselheiros do nosso grandioso CRM Roraima. E eu sou coordenador da fiscalização e coordenador de publicidade e propaganda médica do CRM Roraima. Codami. É o famoso Codami, né? Que tá ficando na moda. Não, mas o Codami tem feito um serviço extraordinário. Inclusive, Dr. Ricardo, nós já recebemos na temporada de 2025. Foi o primeiro, né? O primeiro ou o segundo, não Exatamente, na temporada de 2025, para a gente falar um pouco do que de fato é o Codami e quais são as atribuições do Codami. Se você quiser ver esse episódio, volta aí, tá tudo lá. Você, acho que o Dr. Roberto, o Dr. Arruda ainda. Que na época. Não, foi sozinho, mas acho que ele veio logo em seguida e complementou Pronto. com outros assuntos também. Os assuntos da fiscalização, Codami, vice-presidência, elas se conversam. Na época, o Dr. Marcelo, hoje atual presidente, ele era primeiro vice-presidente. E diretor da fiscalização também. Diretor, né? O Ricardo, hoje a gente traz um assunto polêmico. Qual é o realidade. assunto? Que era uma surpresa, né? É uma realidade, é um assunto polêmico. Soroterapia. Certo. Polêmico não. Você gosta de me colocar... Polêmico? Polêmico. Hoje em dia, polêmico. Mas Infelizmente, mas a gente tá aqui para tirar as dúvidas da população e dos colegas médicos. Exatamente. E aí a primeira pergunta, por que a soroterapia é tão divulgada da maneira que é nas redes sociais nos últimos anos? O que aconteceu? Eu parto de uma opinião, pelo dia a dia do nosso serviço no conselho, é que a famosa soroterapia, ela surgiu de uma maneira devido ao aumento da publicidade médica e não médica usadas por redes sociais, sejam elas Instagram, Facebook, TikTok. Então, as pessoas estão procurando caminhos por meio da propaganda para atrair seus clientes. E esse é um assunto hoje que a gente tem visto a evolução da sociedade de uma maneira geral, buscando mais saúde. Seja ela tentando perder peso, seja ela tentando ter mais energia, vigor, procurando mais uma saúde de uma maneira preventiva. Mas isso gera caminhos, às vezes, desvirtuosos, né? E a gente está aqui para tentar elucidar um pouco, conversar sobre isso. Além disso, essa parte mais preventiva entraria também na questão de alta performance. Hoje fala muito em alta performance, né? Alta performance em quê? Né? Porque assim, se você faz o básico, que é o ideal, qual seria o ideal? Atividade física, uma boa alimentação, sono. 8 horas de sono é uma alta performance para certas profissões, né? Exatamente. O teu organismo, ele tá preparado, se você faz ali, evitar hábitos. Por isso que a gente fala tanto na ciência sobre coma melhor, toma mais água, evita os transtornos psicológicos relacionados ao estresse, né, ao ambiente e tudo mais. Isso tudo te favorece para que o teu organismo funcione de uma maneira adequada e em alta performance. Exatamente, Patrick. Concorda? Às vezes é o simples e o básico que funciona, né? Bem feito. É o bem feito, até porque a sua alta performance é totalmente diferente da minha alta performance. Exato. Porque o seu organismo é totalmente diferente fisiologicamente, metabolicamente falando do meu. Né? O meu corpo, ele precisa de certa quantidade de energia, ele precisa de um certo ritmo
Eu preciso condicioná-lo, eu preciso ter todo um que é totalmente diferente do seu, dos Exato. nossos outros colegas, de qualquer pessoa. Por isso que a gente parte do princípio médico, que qualquer avaliação ela tem que ser individualizada, seja em qualquer tipo de segmento, na infectologia, na medicina do esporte, na endocrinologia, toda avaliação clínica tem que ser individualizada. Exatamente. Assim, dentro desse conceito soroterapia, como é que na prática funciona? Explica um pouco disso. Olha, vamos lá. Primeiramente, soroterapia é uma palavra que a gente nem deve usar. Ela é uma palavra hoje popular que entrou em uso devido a como a gente conversou, já em uso popular devido a redes sociais principalmente. Né? A partir do momento que eu faço uma postagem, essa postagem, se eu impulsionar, se eu fizer de uma maneira que eu entenda o algoritmo das redes sociais, ela pode chegar na China. Uhum. Né? E então isso a gente perde esse controle, mesmo a gente achando que tem um controle. Então essa parte da soroterapia a gente tem que primeiro começar a entender do básico. Soroterapia é uma palavra que não é regulamentada nem pelo conselho. Sim. O certo é terapia injetável. Terapias injetáveis. E terapias injetáveis, eles têm toda uma prerrogativa técnico-científica. Tá? O Conselho Federal, ele é muito claro, ele é muito simples nas palavras em falar que não temos base científica robusta que nos diz que terapias injetáveis vão realmente melhorar a performance de alguém por meio de vitaminas, melhorar a imunidade, melhorar a energia. E isso não é comprovado cientificamente com pesquisas robustas e de grande importância. Exato. Isso a sociedade, nossos colegas médicos que estão buscando esse tipo de informação precisam entender por parte do conselho, Patrick. Exatamente. Eu particularmente, como a gente passa visita em enfermaria e recebe aluno, né, porque nós somos professores também, eu sempre deixo muito claro para os alunos, o paciente está comendo e bebendo pela boca, sim ou não? Sim. Qual a necessidade dele manter alguma reposição ou hidratação ou manutenção, uma reposição por injetável? Exatamente. Isso é muito perigoso se a gente for olhar do ponto de vista técnico-científico. A partir do momento que eu uso uma indicação de injetável, eu posso elevar o risco de infecção no paciente, de trombose, de sobrecarga de volume, sangramento. Eu posso ter todo um processo dificultoso porque eu quis achar ou eu quis demonstrar para o paciente, mostrar para ele que às vezes o injetável é o que usam de argumento. O injetável chega mais rápido. Mas mais rápido aonde? Exato. E para quê? Principalmente o para quê, né? Então, a terapia injetável ela só é indicada, seja ela para quê, seja até para um antibiótico, quando existem certos critérios técnicos científicos, né? Entre eles, uma do que você falou é se o paciente pode deglutir ou não. Exato. Se ele consegue engolir a medicação, se ela tiver indicação de via oral. Essa é uma das mais básicas indicações. E existem outras, né? E descalonamento também é tratamento, né? Com certeza. Aí, né? A parte da infectologia prega muito. Entrando um pouco nessa parte aí, descalonamento para as pessoas entenderem o que de fato é. Um dos tipos de descalonamentos que a gente usa principalmente no hospital para antibióticos, né? Às vezes nós precisamos passar antibióticos endovenosos para os nossos pacientes porque a farmacocinética, a farmacodinâmica do medicamento, ele tem uma função em que na veia seja melhor no momento para o paciente do que o via oral. E a partir do momento que o paciente tem uma melhora clínica, laboratorial, consegue deglutir, não tem nenhum certo tipo de impedimento gastrointestinal naquele momento, é levantada a hipótese do trocar do via endovenoso para o via oral. Exato. Isso faz parte de um tratamento. Tá? Isso é decidido pelo seu médico assistente. Exatamente. Isso é decidido sempre pelo médico assistente, seja em qualquer tipo de terapia, não só de antibiótico, e ela deve ser respeitada. Entrando nessa questão aí de escalonamento, existe diferença, a gente até falou aqui, mas existe uma diferença prática em relação ao uso da terapia de injetáveis hospitalar, endovenosa, e o que
abre aspas aí, a soroterapia que é comercializada? Aí Se existe diferença? existe diferença? Não, não vejo essa diferença. Mas dentro do hospital, essa terapia de injetáveis, ela sempre é utilizada com critério técnico científico. Se o colega dentro do hospital está prescrevendo, é porque ele viu, de acordo com exames clínicos, né, laboratoriais, que o paciente necessitava de uma reposição de algum tipo de vitamina ou algum tipo de mineral ou algum tipo de substância. Geralmente, né, grande parte do que a gente tem visto hoje a nível Brasil é que popularizou-se esse termo e as pessoas, talvez sem o acesso ainda a esse tipo de informação, eles estão achando que a vida vai ser mais facilitada. Vou tomar um soro da energia. Olha, a gente não tem comprovação se esse soro está fazendo realmente o efeito. Exatamente. Eu não vou entrar no juízo do financeiro. Eu estou entrando no juízo técnico-científico. Eu não consigo te provar que aquilo tem uma função com certeza estabelecida. Vai te dar energia. Eu não posso te dizer isso. A energia que as pessoas falam que sentem no pós é placebo? Minha opinião pessoal, eu acho que é placebo. Pessoal, né? Pessoal. Pronto. Então, só complementando, de fato, né, sobre... a gente é muito criterioso em relação às reposições aí de minerais, de polivitamínicos, até mesmo do ferro que seja, associado à melhor via de administração. Mais uma vez, o paciente tem condições, e um dos critérios é se você tomou a medicação, tá tomando a suplementação e realmente, né, você não tá tendo o efeito desejado, aí sim é um dos critérios para você utilizar endovenoso, né? Mas é parte do princípio que você precisa. De e uma outra avaliação. indicação clara tem necessidade? Tem indicação? Tem indicação? Foi visto, foi comprovado. O uso da terapia injetável, ela não é que proibida. Ela é liberada, desde que tenha critérios. Exato. Técnicos e científicos muito bem embasados. Mais uma vez a gente reafirma sobre a questão da via de administração, né? Em relação ao paciente tem condições, tem como receber de maneira interal, ou seja, via oral, ou por sonda, ou que seja pela boca mesmo. Tem, beleza. Tem necessidade? Tem. Esse é o ponto, né? Tem condições de tomar? Tem, beleza. Deu certo o tratamento? Ok, continua. Não realmente teve falha terapêutica vamos tentar associar o injetável, aí sim, são alguns dos critérios que envolvem tudo isso, né? Dentro do contexto, a gente falou assim, bem breve, alguns, mas existem outros riscos que estão relacionados ao tratamento, à soroterapia em si. Ao popular, né? Ao popular. A gente falou ali do risco de infecção, flebite. Eu acredito, né, que possa ter, dependendo aí já parte numa a gente ampliar a conversa. Essa clínica, eu conheço a clínica. Se eu conheço, essa medicação é isso mesmo. Esse protocolo que geralmente a gente tem visto a nível Brasil, que existem protocolos pré-institucionalizados nas clínicas, que é aplicado de uma maneira igual a todos. Vai fazer o efeito? A gente volta àquele ponto. Talvez não. A gente não tem estudos embasados, robustos, dizendo vai fazer efeito, né? Então a gente só preconiza esse tipo de tratamento embasado em técnicas e momento científico, tá? Uma coisa, um comentário que eu vi recente nas redes sociais, acho que foi numa postagem do CREMESP. Até mandar um abraço para o CRM, nosso amigo presidente de São Paulo, CREMESP. Lá ele falou sobre a soroterapia e tem um comentário de uma médica, né, especialista, falando que ela, em um caso específico, ela teve que indicar a hemodiálise para aquele paciente. Sim. Né? E a história prévia estava relacionado ao uso. É porque como a gente tem visto a nível nacional esses protocolos pré-institucionalizados, se eu não faço essa avaliação clínica prévia,
eu não consigo ver o que o paciente tem de riscos. Porque, como a gente falou, né? A partir do momento que a gente infunde alguma coisa no organismo de alguém, eu estou correndo algum risco. Por menor que seja, eu estou correndo algum risco. Né? Exato. Por mais bem embasado que o médico esteja para prescrever isso, ele está correndo um risco, que é normal. Né? A gente acaba colocando na balança do risco-benefício. Isso. Que todo médico ele faz isso. Todo médico faz isso. Então, às vezes a superdosagem de uma vitamina que seja específica, ele pode sobrecarregar o rim. Tem algumas substâncias que vão sobrecarregar o fígado. Exato. Tem algumas substâncias que podem vir em dose excessiva causar problemas neurológicos, né? Então, assim, são problemas que não são só simples inflamação na hora que fez a punção. Isso pode vir em problemas muito mais graves, né? Risco de renal, cardíaco, hepático, neurológico. Consequência da intoxicação pelo excesso, né? Exato, o excesso. Entrando aqui, Ricardo, eu não sei se você já nos acompanha, já sabe de tudo isso, mas para você, colega médico, nós temos aqui no estado de Roraima um clube de benefícios diretamente para os médicos. Você que é médico e não sabia ou não sabe disso, Clube de Benefícios do CRM Roraima, temos mais de 60 empresas ali prontas para prestar serviço e produtos com desconto. Se você quiser saber um pouco mais da nossa lista, nós temos um site, só entrar aí, Clube de Benefícios crmrr.com.br, Clube de Benefícios crmrr.com.br. Todas as listas dos nossos parceiros. Queria mandar um abraço para todos os nossos parceiros lá. Uso, viu? Bom, né? Eu como um camarão todo final de semana usando o Clube de Benefícios, que sai um pouco mais barato pra gente. Muito bom, muito bom. E se você é empreendedor, é médico empreendedor também, e quer fazer parte desse grupo, entre em contato lá no site, tem uma aba para você mandar mensagem, a gente vai te responder e fazer essa parceria. Lembrando também, você médico, nós temos o do Federal, que a gente tem mais de 1.500 empresas lá dentro do CFM+, Clube de Benefício, é só entrar lá, encontra o que você precisa e já usufrui do seu bônus, tá? Até então, passagem aérea. Passagem aérea, carro, que pra gente aqui, que tudo é muito caro. Tudo. Aproveite essa oportunidade, Clube de Benefícios, crmrr.com.br, entrando lá. Ricardo, voltando. A gente realmente, como conselho, tudo que não está relacionado, tudo que é Anvisa, junto com o CFM, né, que a gente falou mais cedo, realmente não tem, inclusive tem uma comissão dentro do CFM para trazer legitimidade sobre a parte científica, para garantir realmente que aquelas etapas, os benefícios, elas vão ser cumpridas e de fato traz ou não, né? E isso não foi passado. Qual é o posicionamento do nosso RM, né? Ali você que está na frente da CODAMI, e do CFM sobre essa pauta específica? Bom, em relação à CODAMI, que acaba refletindo a CODAMI nacional e por consequência o nosso Conselho Federal, a gente tem sido... O CRM Roraima tem sido muito, vou usar a palavra parceiro, 90% a 95% dos colegas médicos em caráter educativo. Excelente. A CODAMI do CRM Roraima, ela sempre tenta, esgota todas as possibilidades de caráter educativo, de um caráter para conversar com o colega médico, seja ele o responsável técnico da clínica, seja ele o médico prescritor dessa situação. De terapias injetáveis, e a gente tenta sempre o caráter educativo, educar, lembrando que publicidade sobre algo que não é chancelado pelo nosso conselho é vedado. Você fazer uma propaganda, você falar sobre um assunto que você pode até ter o direito de falar, mas se você não tiver embasamento científico, embasamento técnico também, a gente tem conversado com os colegas para se respaldarem melhor nos seus embasamentos técnicos científicos e principalmente, muitos colegas às vezes, a CODAMI aumentou muito, né? A gente tem um trabalho andando dia a dia, eles, poxa, eu pedi para ver uma situação e não sei. A gente sempre respeita o sigilo, né? Você tem todo o direito de ir lá perguntar. Às vezes a pessoa
colega ou cidadão comum, o nosso paciente, às vezes ele chega lá e quer fazer às vezes uma denúncia ou às vezes até uma situação de tirar dúvidas. Certo. E assim como ele tem o direito em relação à publicidade, propaganda, o sigilo de fazer essa pergunta, o colega médico também tem. Perfeito. Então isso está aberto a todos os colegas, toda a sociedade, a população que está vendo o nosso podcast, de tirar essa dúvida e usar o Conselho Regional de Medicina do Estado de Roraima como um braço educativo. Mas o que eu preciso conversar para os colegas é que a gente não está com os olhos vedados e nem vendados. A gente busca todas as fases educativas possíveis, mas não obtendo sucesso, infelizmente a gente tem que prosseguir administrativamente com outras maneiras. Perfeito. E aí cabe ao sigilo do colega responsável e do conselho. Até porque a gente entra numa esfera ética, né? Ética, exatamente. Isso está realmente tá previsto no nosso tem uma resolução código, disso no código do médico, né, da medicina. Então, realmente publicidade entra numa esfera mais profunda, ética. E só reafirmando do compromisso, nosso compromisso como conselheiro e como médico do dia a dia da rotina é que realmente o CRM Roraima, e eu vou te dar um exemplo disso aqui, o nosso podcast fala exatamente as suas palavras sobre educação. Né? Nada mais decidi vir com a camisa hoje da educação, fazer uma homenagem à nossa educação médica continuada, que tem crescido muito sob a tutela do Dr. Roberto Carlos, né? E os outros conselheiros. Né? Então a gente realmente traz uma esfera educativa muito forte, educação médica continuada, podcast. Esse podcast aqui a gente traz pessoas que complementam, né? Pessoas que complementam, agregam, trazem informações que muitas das vezes passa despercebido, mas a gente traz, insiste, persiste. Por quê? Porque a gente acredita no poder educativo. E, sobretudo, né, de como a gente trata os nossos amigos, os nossos colegas, né? Os nossos pares médicos, com respeito, com muita atenção, educação. Lembrando que temos um limite da educação, a partir disso entra numa esfera mais profunda que é a ética, né? Se eu puder complementar a sua frase, é porque assim, a gente tem que ter até onde vai o seu direito e até onde vai o meu direito. Uhum. Então, a partir do momento que às vezes as pessoas pensam, educação vai ter um limite, acho que é normal de qualquer assunto, né? Seja ele do CRM, seja ele... Porque o seu limite, ele é até um ponto que não ultrapassa o do colega. Exato. Né? Então, como é que eu posso agregar a todos? Porque o Conselho Regional de Medicina, ele abraça a todos. Uhum. Então eu preciso ter uma maneira de entender a situação com equilíbrio, mas eu também preciso mostrar que o conselho ele não está de olhos fechados para esse tipo de prática que tem crescido muito, porque a internet nós não temos esse controle, né? Apesar de que o CFM vai inaugurar a inteligência artificial, que vai nos ajudar nesse tipo de fiscalização, vai ser muito bom a partir do momento que a gente começar a utilizá-la. E vai ficar mais fácil a fiscalização. Né? Então fica mais fácil da gente ajudar aquele colega médico que se sente injustiçado às vezes, porque ele está vendo práticas que ele acha que são irregulares, que não são corretas de acordo com o nosso código de ética. Então eu preciso dar essa mensagem para o colega. Né? Dar essa satisfação, porque nós damos satisfação também. Prestação de contas, né? Exatamente. Alinhando tecnologia à tecnologia, né? Dentro desse contexto, Ricardo, o paciente ele pode identificar uma propaganda dessa, né? Que ele, se porventura ele achar que realmente ele não acredita naquilo, ele achou suspeito, ele pode encaminhar diretamente para o CRM? Como, né? Ele pode e ele tem feito. Né? Sejam colegas e sejam pacientes. A gente tem uma demanda, uma porcentagem alta, não é menos de 10%, é mais alto do que isso, de pessoas da sociedade mesmo, que não são médicas, que buscam o acesso até o telefone pessoal, ou às vezes da presidência, às vezes qualquer telefone do conselho, ele recebe esse tipo de informação de caráter anônimo e encaminha para o setor da CODAME. Então a gente permitiu que qualquer número telefônico recebesse esse tipo de situação porque a gente quer ajudar. Perfeito. Né?
E você me perguntou sobre a parte de... Desculpa, o final que você falou foi... De como a pessoa pode, além disso... Ela né, entra em pode- contato, seja via e-mail, seja via protocolo, seja via até pessoal dos conselheiros, que nós estamos numa cidade pequena, o nosso Sim. estado ele é pequeno. Então meio que todo mundo se conhece. Os pacientes, Nós né, temos mesmo. a facilidade, isso é bom, Sim. isso, né? E essa demanda ela é encaminhada diretamente à Codami. Codami faz uma análise prévia e praticamente 90% das vezes a gente conversa com o colega. Chama o colega para ter uma conversa, explica a situação, dá esse caráter educativo. Perfeito. Né? A gente explica que existe uma resolução que nós, como médicos, somos obrigados a segui-la. Né? Eu não posso passar por cima dela e nem estar abaixo dela. Eu tenho Exato. que segui-la corretamente. Ricardo, aqui esse assunto realmente é um assunto muito interessante. É muito importante, a gente poderia trazer. Inclusive, a gente vai ter que ampliar essa conversa, porque Fica à disposição. só para falar de soroterapia, reações adversas, complicações, tem tanta coisa pra gente Se a falar gente de pegar a soroterapia, pauta é só muito de importante. indicações, Indicações a já dá gente um fica episódio, um né? episódio. Até mais. Então, assim, pra gente finalizar, eu sei a resposta. Mas o médico, ele pode ou não comunicar aquilo que não tem uma comprovação científica suficiente? Que não tem uma comprovação científica suficiente. Se Exato. não é suficiente, eu não posso. Pronto, perfeito. Tá? É simples. Não pode. Na dúvida, não posso. Na dúvida, pergunte ao conselho. Pronto. A gente tá lá, nós estamos lá, eu estou lá, o presidente recebe, o nosso vice-presidente, o Patrick. Qualquer conselheiro tem acesso e quem puder e quiser tirar sua dúvida, é só entrar em contato com o conselho regional ou com o conselheiro, como a gente conversou, que a gente tira as dúvidas. A gente tira essa dúvida porque na dúvida é melhor perguntar. É verdade. Porque assim, querendo ou não, é um assunto Pergunte. novo, né? É um assunto ainda Pergunte. recente. Então, assim, as pessoas ainda estão se habituando. Então, a gente estende essa oportunidade do acolhimento e da educação no nosso Perfeito. conselho. Para finalizar, Ricardo, qual a orientação, e aí entra como, né, fiscalizador, como Codami, qual a orientação você daria, você como membro do conselho, para quem usa as redes sociais como ferramenta dessa divulgação profissional? É uma orientação, Uma né, orientação? do que você tem visto. A orientação que eu posso dar tranquilamente é seguir a resolução 2336 de 2023, que é a resolução sobre propaganda e publicidade médica. Lá contém as proibições, que são as vedações, lá contém as permissões, lá contém exemplos de como eu fazer a propaganda, seja o antes e depois, Muito bom. seja relato de paciente, seja retweetar, seja compartilhar um post de um paciente, Tudo, né? tudo. Tudo. Lá Fala é todos os completo. detalhes. E nós sempre estamos em contato com Brasília, porque eu também faço parte da Codami Nacional. E as atualizações a gente sempre traz para nosso público médico de Roraima também. Muito bom, muito bom. Só lembrando que essa resolução eu vou pedir para colocar na descrição desse vídeo aqui. Então, se você só acessar o link, já vai direto para a resolução, tá bom? Beleza, Ricardo? Muito obrigado pelo teu tempo. Eu te agradeço, meu amigo. Te agradeço pela oportunidade e a parceria. Faz Sempre a à tua disposição. despedida aí para os nossos amigos. Queria agradecer a você, Patrick, por ser o nosso como é que a gente chama na modernidade, o nosso host, né? Apresentador. Nosso apresentador está até rindo aqui. Adriana Rio. A equipe, né, que está no bastidor. Eu queria agradecer aos colegas médicos porque estão procurando conhecimento, e isso é um conhecimento. Queria agradecer a sociedade que nos permite estar falando. Queria agradecer a defensoria e queria dizer que eu, como conselheiro, coordenador de fiscalização, coordenador de publicidade, estou à disposição tanto dos colegas médicos como da sociedade para tirar qualquer dúvida que seja. Muito obrigado, Ricardo. Eu tenho que deixar os meus agradecimentos aqui, que se não fosse a equipe da defensoria, eu falo com muito carinho de todos aqui, porque
a recepção é maravilhosa, o estúdio é lindo, tudo aqui é espetacular, e fora que a qualidade dos materiais que a gente utiliza aqui é de ponta. Primeira. Então, eu quero agradecer de coração, em nome do CRM Roraima, a Defensoria Pública do Estado de Roraima. Se não fosse essa parceria que tem durado mais de um ano... Que dure muito mais, viu? A gente está chegando na casa de 1 ano e meio, então eu deixo os nossos agradecimentos a cada funcionário, a cada pessoa, exclusivamente também à Rádio Defensoria, né? Então, obrigado por essa oportunidade, a todos os nossos parceiros, a diretoria do CRM Roraima e a todos os conselheiros. Um abraço. Ricardo, obrigado mais uma vez. E para você que nos assiste, entra lá no nosso YouTube, se você não está seguindo ainda, vai lá, compartilha, comenta, manda isso para alguém, porque esses assuntos, quando você distribui ou compartilha, o YouTube entende que é de grande relevância. E de fato é, tá? Se você não está seguindo nas redes sociais, o nosso Instagram, CRM Roraima, vai lá, aproveita, já curta, compartilha. A gente faz corte desses vídeos lá também. É uma oportunidade para você estar conhecendo um pouco do que a gente tem feito pela nossa sociedade, pelos médicos do estado de Roraima. E para você, eu te espero no próximo episódio. Até lá!